Agora, 2h41, de volta com o estúdio CBN. O aeroporto de Viracopos, aqui em Campinas, aparece em segundo lugar no avistamento de balões entre os aeroportos brasileiros. O Felipe Pereira traz pra gente os números. Oi, Felipe, boa tarde. Oi, Tayla. Boa tarde para você e para quem acompanha o estúdio CBN. Um levantamento feito a partir de dados do CENIPA, que é o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, mostra que o aeroporto de Viracopos, aqui em Campinas, é o segundo aeroporto em que mais tem o avistamento de balões entre os terminais brasileiros. O aeroporto de Viracopos perde apenas para o aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. Aí nós fomos procurar a concessionária Aeroportos Brasil, que disse o seguinte, que entre janeiro e junho desse ano, que são os dados mais recentes, né, foram 64 avistamentos e 15 quedas de balões dentro da área de atuação. Qual que é a diferença entre avistamento e queda? O avistamento é quando o balão passa pela área do aeroporto, seja a área visível aos pilotos, ou seja, eventualmente na área mais interna, os pilotos comunicam à torre de controle sobre essa circunstância e aí é contabilizado como avistamento. Quando o piloto de uma aeronave ou eventualmente a própria torre de controle observam um balão próximo ou à pista ou algo do tipo, é feito esse comunicado. E a queda propriamente dita, né, evidente, quando um balão cai dentro da área do aeroportuária, né, seja na pista ou no terreno ao redor, onde seja a área de concessão da Aeroportos Brasil. O último caso que a gente lembra com mais precisão, né, foi o dia 9 de junho, quando um piloto alertou a torre de controle sobre 6 balões na aproximação da pista de aterrissagem. Então, uma situação muito grave, foi uma das situações mais graves, aliás, registradas no aeroporto de Viracopos, em Campinas, este ano. Só reforçando, portanto, segundo o CENIPA, Viracopos aparece em segundo lugar no ranking de avistamento de balões. Soltar balões, gente, óbvio, crime, previsto no artigo 42 da Lei de Crimes Ambientais. Mas a presença dos objetos próximos aos aeroportos e em rotas também oferece risco ao transporte aéreo, evidente. Evidente. Pela legislação, é proibido fabricar, vender, transportar ou soltar balões que possuam ou que possam, na verdade, provocar incêndios nas florestas e demais formas de vegetação, em áreas urbanas ou em qualquer tipo de assentamento urbano. A gente sabe que a fiscalização sobre esse tipo de crime é muito difícil, os baloeiros se juntam em bandos, né, praticamente, com às vezes 60, 100 pessoas, sem contar às vezes que balões caíram em casas, né? Teve um caso que eu lembrei aqui no Parque Jambeiro, que o balão caiu na casa de um morador e aí dezenas de pessoas invadiram a residência para poder pegar de volta o balão. Além de crime, é uma coisa que absolutamente não tem sentido algum se fazer. A pena pode chegar a 3 anos de prisão quando isso acontece, apesar de ser muito difícil, Tayla. Muito obrigada, Felipe, pelas informações. Felipe Pereira, então, trazendo para a gente os números aí dessa prática perigosa e criminosa, né, aqui na região, principalmente perto de aeroportos. Soltar balão já é perigoso em qualquer circunstância, mas ainda mais perto aí de aeroportos, que é o caso de Viracopos aqui em Campinas. Agora, 2h45, olha, o Minha Casa Minha Vida, programa aí do governo federal, passou a ter regras mais duras nos financiamentos de imóveis usados para famílias da faixa 3 do programa, que são aquelas com renda mensal entre R$ 4.400 e R$ 8.000. Para explicar para a gente o que mudou aí, quais são essas novas regras, a gente conversa agora com o Jonathan Tribioli, ele que é especialista em investimentos imobiliários, traz para a gente aí as informações. Jonathan, boa tarde, bem-vindo ao Estúdio CBN, tudo bem? Boa tarde, pessoal, tudo bem e você? Tudo bem. Bom, Jonathan, queria que você começasse explicando para a gente o que mudou, então, em relação a essas regras para financiamentos de imóveis usados. São regras mais rígidas, isso dificulta, né, esse tipo de financiamento para essas famílias da faixa 3? Na verdade, é muito importante ressaltar que são para imóveis usados e especificamente para a faixa 3 do programa, que engloba famílias aí que possuem uma renda de R$ 4.400 até R$ 8.000. Então, o que aconteceu
nessas novas regras. A gente percebe um movimento do governo, um movimento da Caixa para continuar incentivando a construção civil como um todo. Quando a gente para analisar os números de financiamentos dentro do programa Minha Casa Minha Vida, hoje a gente está chegando a quase 900 mil novos financiamentos, e 30% desse número são para imóveis usados. E a gente sabe que a construção civil é um dos motores da economia nacional e principalmente do mercado de trabalho. Atualmente a gente está representando aí 15% da força de trabalho do país. Então, o que aconteceu? O governo, para a faixa 3, ele diminuiu o teto do valor dos imóveis. Então, antes estava 350 mil, agora está 270 mil. Na região sul e sudeste, os bancos agora estão exigindo 50% de entrada e farão financiamento de 50% do valor restante do imóvel. E para as outras regiões, diminuiu de 80% para 70% o valor do financiamento. Então, está exigindo aí 30% de entrada. Então, é importante ressaltar mais uma vez que são especificamente para imóveis usados e na faixa 3. Ao mesmo tempo, a gente vê o governo ampliando aí os recursos para poder financiar toda a demanda que a gente tem aí dos imóveis. Então, para este ano de 2024, o programa foi reajustado para 140 bilhões de reais. E desse número de 140 bilhões de reais, 127 bilhões estão exclusivos aí para habitação e 11 bilhões de reais para ajudar os clientes aí com a entrada dos imóveis. Então, resumidamente, seriam essas as principais regras aí que entraram em vigor agora no dia 16 de agosto. Bom, Jonathan, então a gente está falando aí para imóveis usados, para essas famílias que fazem parte da faixa 3 aí de renda, né, de 270 mil, o teto do valor que você trouxe para a gente, tem que ter no mínimo, então, essas famílias 135 mil para dar entrada pelo menos, né? Isso dificulta um pouco também esse acesso, na sua opinião? Olha, não acredito que dificulta totalmente esse acesso, porque imóveis novos não estão com esse limite do valor. Então, para imóveis novos, tanto faixa 1, faixa 2 como faixa 3, continua a mesma coisa, 350 mil, uma taxa excelente aí, que a gente vê na habitação social de 4% a 7,5%. Então, é apenas para imóveis usados, porque o objetivo do governo é justamente não parar a economia, não tirar as pessoas dos seus empregos, e quanto mais as pessoas buscarem imóveis novos para compra, para moradia, mais a gente vai estar fomentando o mercado de trabalho no nosso país. Bom, para aquelas famílias, né, que têm a renda menor, né, faixa 1 e 2, Jonathan, tem alguma mudança ou seguem as mesmas regras, isso tanto para imóveis novos quanto usados? Não, continua a mesma coisa, Certo. Tanto faixa 1 quanto faixa 2, tanto para imóveis usados como para imóveis novos, os incentivos continuam os mesmos, o teto do valor dos imóveis continua o mesmo, então a gente representou aí nos últimos 12 meses quase 65% do volume de vendas, a habitação social representada no mercado imobiliário. O restante são imóveis usados, imóveis de médio padrão, de alto padrão. Então, é uma representação muito grande dentro desse programa habitacional que tem como expectativa entregar até 2 milhões de moradias aí até o final desse governo. Então, faixa 1 do programa, faixa 2 do programa, continua a mesma coisa. Faixa 3 do programa, que são essas famílias que a gente está falando de 4.400 até 8 mil, somente os imóveis novos estão dentro dessas novas regras. Olha, somente os imóveis usados, os novos continuam a mesma coisa. Agora, Jonathan, por que essa mudança acontece? Né? É uma forma do governo federal incentivar mais a compra de imóveis novos que são lançados e que se enquadram nesse programa para essas famílias aí da faixa 3? É uma tentativa de redirecionar o mercado, né? Na sua opinião, por que essa mudança acontece nesse momento? Exatamente, é uma tentativa de redirecionar o mercado e da gente não perder uma das maiores forças de trabalho do país, que, como eu falei, está representando 15%. Então, o objetivo do governo é ter recursos suficientes no FGTS para liberação de financiamentos para as famílias mais carentes. Na criação do programa Minha Casa Minha Vida, que já entregou mais de 10 milhões de moradias no nosso país, o intuito desse programa é justamente atender famílias vulneráveis, famílias carentes. É claro que hoje em dia o poder de compra de R$ 4.400, R$ 8.000, já não é o mesmo de vários anos atrás. Mas ainda assim, existem mais famílias carentes, existem famílias aí que
estão no salário mínimo, que estão por volta ali dos R$ 2.000. Então, o objetivo do programa sempre foi ser direcionado e atender e ter sempre os recursos suficientes para atender essas duas faixas aí do programa. É possível que mais para frente o governo amplie o Minha Casa Minha Vida para a classe média também, subindo os valores dos imóveis de 350 para 500 mil e da composição da renda familiar de 8 mil para 12 mil. Mas ainda é uma expectativa que com certeza vai fomentar muito o mercado imobiliário, mas ainda não foi colocado em prática. Então, o foco atual do FGTS são a faixa 1 e faixa 2. Agora, 2h51, a gente tem também, Jonathan, a participação aqui da nossa audiência, nossos ouvintes que mandam mensagem para o WhatsApp da CBN, o 991869070, com dúvidas sobre esse assunto. O Murilo, nosso ouvinte, pergunta para a gente qual que é a diferença das faixas do Minha Casa Minha Vida, os valores também, e se tem alguma alteração de cidade para cidade. Na verdade, sempre tem que ver com o Ministério das Cidades tem. Por exemplo, na faixa 3, que eu acabei de falar, eles vão pedir para imóveis usados 50% de entrada para a região sul e sudeste. Agora, as outras regiões do país, norte, nordeste, essas regiões já eles estão pedindo 30% de entrada. Então, tem que entender aí o estado, entender a cidade que você faz parte. Agora, em relação à faixa 1, faixa 2, faixa 3, a gente pode entender que a faixa 1 são para famílias que recebem até R$ 2.640. Faixa 2 são para famílias de 2.640 até 4.440, isso numa composição familiar de renda. E a faixa 3 de 4.400 até R$ 8.000. O que vai diferenciar a faixa é a composição da sua renda familiar. Então, se você, por exemplo, está no faixa 1 do programa Minha Casa Minha Vida, está ganhando aí até R$ 2.640, você pode ir direto nos órgãos públicos para fazer a sua inscrição, para poder participar deste programa. Já a faixa 2, faixa 3, você consegue tanto ir direto nos bancos, identificarem os imóveis que estão aí dentro dos programas habitacionais e se inscrever também para a compra da casa própria. Bom, Jonathan, para aquele ouvinte aí que nos acompanha, pretende, né, de alguma forma tentar um financiamento, qual que é o primeiro passo, né, a primeira orientação para conseguir fazer isso por meio do Minha Casa Minha Vida, onde esse ouvinte consegue informações e consegue esse atendimento? O programa Minha Casa Minha Vida tem um site, que é Minha Casa Minha Vida, que você entra direto para pegar todas as informações. Então, tanto através da Caixa quanto através do governo federal, você consegue obter essas informações. O mais importante é ter um planejamento financeiro. Então, se a gente for analisar as taxas de juros para habitação social, estão muito positivas. Independente da taxa Selic estar em 10,50%, as taxas de juros da habitação social estão de 4 a 7,5% ao ano. E isso é muito positivo para o mercado imobiliário. Tanto que os números que têm batido de recordes, os números que têm subido bastante aí de vendas de habitação social, é porque as taxas, os subsídios, os incentivos do governo estão muito positivos. Então, é um planejamento financeiro, porque você vai ter que abrir mão de uma parte do teu capital. Dentro da faixa 1 do programa, eles não querem, por exemplo, que pegue mais que 15% da tua renda. Então, o valor que você vai pagar mensal, ele vai ser em torno de 10%, até no máximo 15%, justamente para não atrapalhar a sua vida, porque a intenção do governo é que você tenha também comida e qualidade de vida na medida do possível. Bom, Jonathan, e por fim, né, essas regras novas que a gente está discutindo, elas entraram em vigor nesse mês, né, em agosto, para aquelas famílias aí que estavam já com o processo em andamento, já tentando um financiamento pelo Minha Casa Minha Vida e que estão nessa faixa 3 aí que teve essa mudança, para essas famílias, tem alguma alteração também? Ou isso diz respeito aí só a novos contratos, né, pelo Minha Casa Minha Vida? Somente a novos contratos e de imóveis usados. Um dos incentivos que o governo está fazendo agora, isso já entrou em vigor desde o começo do ano, é que o governo está dando prioridade para que esses imóveis estejam no nome da mulher. Então, antigamente, você conseguia comprar, a maioria era tudo no nome de homens. Mas agora o governo está ressaltando pessoas vulneráveis, famílias vulneráveis e mulheres têm prioridade aí para levar o nome no imóvel. Jonathan, mais uma dúvida que chega aqui da nossa audiência pelo WhatsApp da CBN Campinas. Derivaldo está perguntando se o programa Minha Casa Minha Vida pode ser usado
para imóveis usados, pelo que você explicou, pode, né? Justamente para esses imóveis que tem uma mudança aí para as regras de financiamento, mas pode ser usado também, né? Pode ser usado tanto para faixa 1, faixa 2, faixa 3. Você consegue também. Só a faixa 3 que agora você vai ter que dar 50% de entrada. Agora, a faixa 1 e faixa 2, você pode fazer financiamento normal, desde que os valores do imóvel, que não pode ultrapassar 350 mil, e o valor da composição de renda familiar não ultrapasse o valor aí de pelo menos R$ 4.400. Então, pode. Minha Casa Minha Vida, esses financiamentos você também pode fazer reformas da residência. Então, você pode fazer reforma, comprar imóveis novos, comprar imóveis usados, tudo dentro do programa. O governo vai ajudar você com incentivos aí. Bom, agradeço ao Jonathan Tribioli, ele que é especialista em investimentos imobiliários, explicando para a gente essas mudanças todas aí do programa Minha Casa Minha Vida. Jonathan, muito obrigada mais uma vez, viu, pela participação. Bom trabalho e boa tarde para você. Obrigado você, obrigado pessoal que estão nos ouvindo aí. Tenham uma excelente tarde. Agora, 2h57, a gente faz um rápido intervalo e volta já já com mais informações.